O Bode Azazel. Meu nome é Josué Graciano Pimentel, você está no canal Expert on Matters e vamos fazer uma análise do capítulo 16 de Levíticos. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta e vamos fazer algumas considerações aqui, mais uma vez, nessa nossa campanha contra as mentiras que são proferidas por aí. Eu lembro dessa situação há mais ou menos o que... tem mais de 20 anos, viu? Tem quase 30 anos, na realidade. Eu recebi na frente de uma igreja a Folha Universal. Aí eu tô dando uma olhada ali no jornal, e dentro desse jornal, nos assuntos ali, me chamou a atenção um dos títulos, que estava dizendo que os adventistas do sétimo dia ensinavam que Satanás era o co-salvador também. O co-salvador para eles. E que Satanás perdoava os pecados. Aí, na mesma hora, eu estou dando uma estudada sobre aquela acusação, pesada, por sinal. E não... A má interpretação e a má fé das pessoas, ela é afrontosa mesmo. Uma leitura básica do texto, apenas um capítulo, ele é o suficiente dentro dessa questão que foi apresentada, faria com que a pessoa compreendesse de fato o que é o nosso ensino. Quando você trabalha com apologética, que você vai fazer um confronto contra ensinamentos que você não considera cristãos, o que você deve fazer? Por exemplo, se eu quero saber sobre o ponto de vista de Platão, sobre a questão da imortalidade da alma, o que eu vou fazer? Eu leio o que outras pessoas escreveram sobre o que Platão disse? Não é esse o procedimento. Deixa eu encontrar aqui, ó. Aqui eu posso ver que é a fonte primária. Eu vou na fonte primária. Outro exemplo. O que a Bíblia de Estudo Shed? Aqui, ó. O que ela diz sobre Apocalipse 1:10. Eu não vou citar o que alguém falou sobre o que alguém falou sobre... Não. Eu vou na fonte primária. Isso se chama fonte primária. É quando você pega direto. Fonte primária seria a primeira fonte sobre determinada questão. Eu não pego... João fez a seguinte afirmação. Aí eu vou ver o que Marcos, o que Pedro, o que Timóteo, por exemplo, falou a respeito de João. Se eu tenho condição de ir direto na fonte primária, direto de João, do vídeo que ele gravou, do livro que ele escreveu, diretamente ele. Se eu tenho essa condição, eu não fico levando para frente o que terceiros falaram sobre uma determinada situação, sobre uma determinada questão. Isso aí, a verdadeira apologética, ela age assim. Ela trabalha com fonte primária. E esse, por exemplo, deixa eu pegar mais uma obra aqui. Vamos falar sobre... vou falar sobre TJ. Aqui, ó, fonte primária. Poderá viver para sempre no paraíso e na terra? Isso aqui é fonte primária. Tá entendendo? Agora, o que acontece? Alguém está falando mal de alguém. E eu gostei do que ele falou. Ainda bem, desmascarou, né? Mas será que desmascarou mesmo? Aí eu pego uma fonte de terceiros. Fulano que falou de Cicrano, que falou de Beltrano. Quando na realidade você tem a total condição de ir direto na fonte primária que trata sobre esse assunto. E no caso em pauta, você tem questões sobre doutrina, você tem ali a
a base de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem todas as suas doutrinas num único livro. Eu esqueci agora o nome do livro. É Questões sobre Doutrina, que nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Você pode ir direto nas fontes primárias e não trabalhar com disque-disque, levando para frente o que outros falaram. Sequer você não sabe nem se é verdade de fato aquilo. Se já está enxertada ali o ponto de vista de quem está fazendo a acusação. No caso, o jornal mesmo não citava uma única fonte primária. Era sempre o que o outro disse sobre. Eu estou aqui tentando lembrar. Questões sobre doutrina. Ah, não é consultoria doutrinária. Sim. O, pra- o resumo de toda a crença adventistas do sétimo dia, você pode encontrar no livro Nisto Cremos, as, as 6 doutrinas e as 28 crenças. Então você tem fonte primária para trabalhar. Você não precisa usar o que o outro falou a respeito. Até porque essa é uma apologética covarde e suja, né? Que não trabalha com a verdade realmente. E daí você tem um intuito só de difamar e você pode usar qualquer coisa mesmo. Você não tem, você não tem o intuito de apresentar a verdade. E uma outra questão também. E isso é algo assim realmente lamentável. Porque se as respostas já foram dadas, por que que as perguntas continuam sendo feitas? Então você tem que analisar novamente a resposta. Ó, isso aí não confere com o que a Bíblia diz, através das respostas que já foram dadas. Mas não, as perguntas já foram respondidas e essas perguntas continuam sendo feitas. Isso aí não é honestidade. Isso aí não é atitude de um pesquisador honesto que ele realmente quer aprender a verdade, ou ele quer refutar uma mentira, no caso, refutar uma heresia. Se você me faz uma pergunta, eu te dou uma resposta, a não ser que essa resposta esteja errada, você não pode continuar fazendo a mesma pergunta. Isso aí é desonesto. Mas vamos aqui para o nosso tema. Bode Azazel, né? O dia da expiação. Nós vamos ler os versos e vamos fazer uma análise bem, bem detalhada desses versos para lançar mais essa mentira por terra, né? A de que nós ensinamos que o, o bode Azazel, o próprio Satanás, serve como purificador de pecado, ou ele perdoa os pecados, ou ele é co-salvador. Aqui também tem uma questão que deve ser analisada, considerada. Há 2 personagens envolvidos no capítulo 16 de Levíticos. E existe um grande número de pessoas, eu acredito que é a maioria, que cita que é só um que está envolvido aqui em Levíticos 16. Ainda outros dizem que é 2, como é o nosso caso. Nós acreditamos que são entes, personalidades diferentes que estão envolvidas nessa questão. E vamos ver então através dos textos. Eu não faço edição de livro, né? Às vezes do vídeo. Às vezes eu dou uma pausa para dar uma tossida e depois eu volto a gravar. Não tô nessa de fazer edição e ficar do jeito que ficar, ficou e beleza.
Levítico 16, capítulo 16 de Levíticos, diz assim, o dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário durante todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Tamanha santidade que está sendo envolvida aqui, né? O próprio sacerdote tinha ali recomendações para que você não entrasse a todo momento no lugar santíssimo do santuário. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terás as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Toda uma preparação era necessária. Havia muita coisa sagrada envolvida. E essas instruções foram dadas diretamente por Deus a Arão e a Moisés e a Arão para a realização dos serviços no santuário. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocaustos. Arão trará o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e por toda sua casa. Também tomará ambos os bodes, os porá perante o Senhor, à parte da tenda da congregação. Vamos apresentar as questões detalhadamente. Ambos os bodes são apresentados aqui. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Aqui a gente começa a responder algumas perguntas, algumas questões. Se eles representassem o mesmo Senhor, não era necessário que lançasse sortes? Por que lançar sortes se eles representam a mesma personalidade? Aí você começa a lançar algumas mentiras por terra. Verso 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá pela oferta pelo pecado. Qual o bode que é oferecido em oferta pelo pecado? O bode que era oferta pelo Senhor. O outro bode, ele não é oferecido. E esse é um dos pontos mais claros aqui dentro do verso. Um bode era oferecido como oferta para o Senhor, ele era morto, ele participava da expiação, todo o sangue dele era aspergido nos recintos do santuário. O outro não. Continuemos a leitura. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo-á ao deserto como bode emissário. Segura esse texto aqui em Levíticos, que a gente vai lá para Hebreus 9, 22. Para você ter uma ideia do que o que é o ensinamento bíblico. Hebreus 9, 22 vai dizer assim, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Detalhe, ó, finalmente desse verso. Sem derramamento de sangue não pode haver purificação de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O que acontecia com o bode lá em Levítico 16? Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja,
Sem derramamento de sangue, Hebreus 9:22, não há remissão de pecado. E esse bode aqui não perdoava pecado de ninguém. Ele não é um co-salvador, como eles acusam nós. Ele era levado vivo ao deserto, de modo que ele não participava na purificação de pecado de nada. Clareza do texto. Só que o que é que a gente tem falado nos nossos vídeos? Não existe essa conexão de texto. Para compreender uma declaração, eu vou lá até Hebreus, que está falando sobre o mesmo assunto. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. O bode aqui era levado vivo ao deserto. Ele não participava da expiação do pecado. O texto diz que ele fará expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Por quê? E este bode aqui, e nós não estamos só nessa compreensão, nós entendemos que ele é um tipo de Satanás. Agora, por que nós compreendemos dessa maneira? Porque são dois poderes antagônicos. Um bode é para o Senhor e outro bode, em algumas traduções diz, é para Azazel, que, de acordo com alguns eruditos, é uma simbologia do mal, é uma representação do mal ou do próprio demônio. E ele não perdoava pecado de ninguém, porque ele não vertia o sangue em favor de ninguém. Agora, a expiação aqui significa que ele vai ser responsabilizado. São João 8:44. Jesus chama Satanás de o pai da mentira. Por quê? Porque o originou nele. Ele é o autor da mentira. A mentira surge em Satanás. Por essa razão, ele é chamado de o pai da mentira. Ele vai ser responsabilizado. Ser responsável é muito diferente de fazer expiação pelo pecado. Agora, por último, eu vi um pastor, ele fez o seguinte comentário, muito infeliz. Ele diz que Satanás, ele não tem. O homem peca ou erra porque quer. Satanás não tem nenhuma influência sobre isso. Eu posso afirmar biblicamente que isso é uma mentira. Tanto lá no céu, quando ele enganou, lá em Apocalipse vai dizer que ele enganou a terça parte dos anjos do céu. A Bíblia chama ele de pai da mentira, de sedutor e acusador. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, sim, ele é o autor do pecado. Portanto, ele deve ser responsabilizado pelo pecado que ele comete, pelo pecado que ele leva os homens a cometer também. Caso contrário, ele não seria considerado o sedutor de todo mundo. Que sedutor é esse que não seduz ninguém? Ele é responsabilizado no sentido de alguém cometeu, alguém foi a influência que levou o homem a pecar. E essa influência é o próprio Satanás. Agora, dizer que ele é responsável pelo perdão, isso é mentira. Nós nunca ensinamos isso. Satanás é responsável pelo pecado no sentido de ser o autor do pecado. Assim como está lá em João 8:44, Romanos 6:16 e tantos outros textos que apresentam ele como o autor de todo o pecado. É como um chefe de quadrilha. Ele pode ficar o dia inteiro sentado numa cadeira sem sair de casa. Mas ele é o cabeça, ele lidera. Ele faz com que as coisas aconteçam. Diretamente ele é mais responsável do que tem que estar indo lá fazer de fato os crimes. Verso 11, que também vai auxiliar a entender o verso 10, dizendo que ele não levava perdão, não concedeu perdão, nele não havia remissão de pecado, pelo fato de ser levado vivo, simbolicamente ele não podia participar
do perdão do pecado. Ele é responsável como sendo o autor do pecado e não como sendo responsável pelo perdão concedido. E esse perdão é só o sangue de Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando sobre uma tipologia. O cordeiro é um tipo de Cristo e esse bode emissário é um tipo de Satanás. Agora, a concessão de perdão e livramento do pecado, ao ponto de nos conceder a salvação, somente o sangue de Cristo. O outro bode sequer era morto, ele nem tinha participação em remissão de pecado. Verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E imolará o novilho na sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do altar, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Verso 13. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório. Aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Nada disso aconteceu com o bode emissário. Ele simplesmente foi levado ao deserto. O sangue deste bode não participa da purificação do santuário. Verso 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue confesse o sangue do novilho. Aspargilo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte falar pela tenda da congregação, e esta com eles no meio das suas impurezas. E essas eram todas as realizações que se fazia com o bode que era imolado, o chamado bode ao Senhor. Mais uma vez, o bode emissário aqui não participava. O sangue ele nem era morto, voltando a repetir. Ele nem nada do que se refere ao bode emissário entrava na purificação dos pecados do povo de Israel, que é uma tipologia do que vai acontecer nos dias finais. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso aqui é uma tipologia, né? Representa o sacrifício que Jesus fez por nós. Verso 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Olha a clareza do texto. Agora eu pergunto aos nossos acusadores: aonde que está o bode Azazel aqui? O bode emissário? Em que parte o sangue dele faz parte dessa purificação toda? Em nenhuma parte. Repito, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. Olha o verso 20, que clareza do verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Quando? Depois que acabou a purificação. Eu, sinceramente falando, eu só tenho que lamentar quando os nossos acusadores fazem esse tipo de afirmação. Que nós ensinamos que Satanás é nosso consalvador, ele perdoava pecados também. E este bode,
que seria o bode Azazel, que é um símbolo de Satanás, em que parte o sangue dele faz parte das purificações aqui apresentadas? Os que estão lendo aqui em Levíticos capítulo 16. Aí entra uma questão para você que é membro. O que você faz com a tua Bíblia dentro de casa? Você não tem preocupação em ler e buscar, em aprender? Me lembra a frase de Martinho Lutero, hein? Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a tua cabeça. Agora você pode impedir que eles façam ninho. Verso 20, repetindo aqui o verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Qual a participação dele? Ele foi responsável por todos os pecados cometidos, tanto pelos justos como pelos ímpios e pelo seu próprio pecado. Ele próprio. A expiação que ele faz, em certo sentido, é ele morrer pelos pecados que ele fez todo mundo cometer. E no final das contas, como a gente vai ver, Apocalipse 16, Apocalipse não, Levítico 16, 10, é até um forte argumento contra a ideia da punição eterna. Porque chegará um momento que ele vai fazer essa expiação só é válida se ele morrer. Só que ele morre somente pelo seu próprio pecado e pelos pecados que ele levou os homens a cometer. A expiação dele aqui é a sua morte. E ela não é salvífica. Ele morre pelo que ele cometeu e essa sua morte não vale para mais nada. Ele só vai deixar de existir realmente. O verso 10 aqui de Levítico 16 é um argumento muito forte contra a ideia do inferno eterno, que é ensinado por aí também. Só se faz expiação se ele chegar a morrer. E ele morre pelo pecado que ele próprio cometeu. Claro que a durabilidade dessa punição, de acordo com o próprio texto bíblico, e isso nós poderíamos apresentar aqui vários textos, ela é de acordo com cada um, com cada obra que é praticada. Malaquias vai dizer, não restará nem raiz, nem ramo. A raiz é Satanás, ramos é aqueles que fazem a sua vontade. Portanto, nesse sentido, ele faz expiação. É o que Levítico 16, verso 10 diz assim, ó. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. É como se fosse um caminhão de lixo. Ele foi responsável por todos os pecados cometidos. Ele é o pai da mentira, ele é o acusador, ele é o sedutor deste mundo. É óbvio que os homens, eles vão pecar porque resolveram pecar realmente. Mas a influência, quem levou eles a pecar, pela sedução, pela mentira, pela acusação, isso os textos bíblicos, o Gênesis capítulo 3 deixa muito claro que ele seduz, ele engana, ele mente. E por ele ser o autor do pecado, ele vai ser responsabilizado também por esse pecado. E a expiação que é feita, que o texto diz que se fará, é ele morrendo pelo pecado dele e por todo o pecado que ele fez o homem praticar. Aqui nós estamos falando de uma punição que se fará.
Não que ele tenha alguma participação de fato na salvação ou na remissão dos pecados que os santos cometeram, e mas que graciosamente aceitaram o perdão divino. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E isso é ensinado pela palavra. Somente o sangue de Cristo. A morte de Satanás será por todos os pecados que ele próprio cometeu, levou os homens a cometer, e esses que não se arrependeram vão morrer com ele também. Verso 23: Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado, entrando no santuário, e ali as deixará. Levítico 16, verso 24. Banhará seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes, e então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o boi entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para o arraial, porém as suas peles, sua carne e seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Verso 27 ali, ó, que a gente acabou. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Mais uma vez. O texto em Levítico 16, acho que é a quarta vez que o texto diz: o sangue do bode que foi oferecido pelo Senhor. Quer ver o verso? Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá para oferta pelo pecado. O bode que era oferecido como oferta pelo pecado é o bode que foi lançado sorte para o Senhor. E aquela ideia de serem os dois bodes representando o mesmo ser, isso é uma falácia. Caso contrário, não era necessário nem lançar sorte se eles representavam a mesma pessoa. A festa anual das expiações. E aqui nós vamos fazer essa leitura para fechar esse capítulo. E isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do 7º mês. 10º dia do 7º do mês era feita, então, a purificação do santuário. Seria ali o título, o dia da expiação, o Yom Kippur no calendário judaico. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Esse sábado aqui não é o mesmo sábado do 7º dia. Isso é um ponto que deve ficar claro também. Durante o calendário judaico, nós tínhamos 7 sábados, que caíam em dias móveis. Tanto é diferente que, quando o sábado do 7º dia, quando esse sábado, que era um feriado nacional, caía no sábado do 7º dia, ele era chamado de sábado grande. Para se compreender essas questões, é bom a gente compreender essas questões de sábados aqui, quando você estiver lendo lá Gálatas, Colossenses. Fica ligado nessas questões. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Ou seja, não se referem aos mesmos sábados. O sábado do 7º dia, de acordo com o mandamento, e esses feriados nacionais judaicos, que eram chamados de sábados também, porque não se trabalhava nesses dias. Verso 33. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar,
Também fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, o chamado Yom Kippur, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Acabamos de terminar o capítulo 16 de Levítico. Nada se diz da participação de Satanás como sendo co-salvador nos ensinos adventistas do sétimo dia. Infelizmente, as pessoas não conseguem ler o texto e compreender. A acusação, a maldade, a malícia, a má-fé já tomou conta do coração de muitas pessoas. Os nossos apologetas aqui no Brasil mesmo, é uma falácia atrás da outra. Eu fiz uma anotação aqui, como resumo dessas considerações, e eu coloquei as seguintes questões aqui. Ó. Os dois bodes não representam a Cristo. De acordo lá com o texto que a gente leu, ele indica a distinção de personagens. Outro ponto aqui. Lançar sorte só faz sentido se forem antagônicos. E quem lançava essa sorte? O Senhor quem fazia a escolha. Para que você vai lançar sorte se os dois representavam a mesma coisa? Completamente desnecessário. Levítico 16, verso 20, diz que, havendo acabado a expiação, entrava o bode emissário em ação. Depois que a expiação já estava acabada. A purificação dos pecados já tinha sido feita. E aí entrava, de acordo com Levítico 16, verso 20, entrava o bode emissário. Levítico 16, 22, se fazer uma comparação com Apocalipse 21 a 3, Satanás novamente vai ficar num deserto. De acordo com Apocalipse 20, verso 1 a 3. Seria aquele estado de inatividade, aonde que, depois dos santos estarem no céu, a terra está completamente desolada, não tendo a quem tentar, ele vai ficar aqui na terra durante o milênio, completamente inativo, num deserto, num caos que vai estar a terra. Os dois bodes desempenham funções específicas no ritual da purificação, de acordo com Levítico 16, verso 5. 1 João 2, 1 João 4,10, Cristo, e somente Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Atos 4, verso 12, diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é nossa compreensão. Mateus 26, 28 diz a mesma coisa. Satanás, por sua vez, ele é um instigador do pecado. Por isso que a sua morte faz expiação pelo seu próprio pecado. De maneira que ele tem que morrer no final da história, como sendo o autor, o instigador do pecado. A Bíblia chama ele de instigador, de acusador, do autor, o pai da mentira, o sedutor de todo mundo. E no final das contas, Levíticos 16, verso 10, ensina na realidade a destruição de Satanás. Lá em João 8,44 ele é chamado o pai da mentira. Nós temos Romanos 6,16 que diz que todo aquele que obedece uma autoridade, essa autoridade está sobre a sua cabeça. Ele é responsável por essa autoridade. 1 João 3, verso 8 diz que ele... Eu quero ler 1 João 3, 8 e depois 1 Pedro 5, verso 8, para finalizar esse vídeo. Primeira João 3, 8. Deixa eu ver aqui 1
João. 1 João 3, verso 8. E diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, como que o pastor vem me dizer que o diabo não tem nada a ver com o pecado das pessoas? Claro que tem. Isso aí é negar abertamente os textos bíblicos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É o que acontece no santuário celestial, no santuário terrestre. Santuário terrestre era uma figura do santuário celestial. Então, se você não compreende as realizações dentro do santuário terrestre, é óbvio que você não vai entender nem aceitar que exista um santuário celestial, como é outra coisa que nos acusam também, dizendo que é uma falácia, é uma mentira, essa ideia de que tem um santuário lá no céu. O que é necessário purificar num lugar que tudo é santo? É alguma das acusações e afirmações que eles fazem. Portanto, sim, o diabo é o autor de todo o pecado e de todo o mal. E ele terá que ser responsabilizado por isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É por isso que ele será destruído no final. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. E eu marquei também aqui, ó, 1 Pedro 5, verso 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele é o autor do pecado. É por isso que ele tem que ser destruído e a sua morte fará expiação por ele mesmo. Porque o sangue de Cristo já não purifica mais o arqui-enganador, o arqui-inimigo. Para ele já não existe mais salvação. Ele está completamente perdido. É só uma questão de tempo para ele e aqueles que não se converterem serem finalmente destruídos. Portanto, finalizando as nossas considerações, Jesus Cristo é o nosso único Salvador, é o único mediador. É pelo sangue de Jesus que todos os nossos pecados serão purificados. O que nós temos aqui em Levítico 16 é uma tipologia, é um símbolo, é o tipo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é quem? No seu antítipo, é o próprio Jesus Cristo. Nenhum outro pode nos purificar e nos redimir dos nossos pecados. Eu espero tê-lo auxiliado nessas questões, que nós aceitemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sabendo que, no final das contas, todos vão receber segundo as suas obras. Satanás, os anjos e os ímpios, aqueles que não se converteram, serão finalmente destruídos, e aqueles que aceitaram o sangue de Jesus como suficiente Salvador serão então perdoados e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Espero que você aceite a Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus, amém.